Você é uma pessoa que tem dificuldades em perseverar diante dos problemas? Então esse vídeo é para você, pois contará a história de Neemias, exemplo de oração, caráter e perseverança. Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você e toda a sua casa. Sou o pastor Douglas Lavina e está começando agora o Momento da Palavra. E desde já peço que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e familiares e não esqueça de ativar o sininho para as próximas notificações. Neemias foi o copeiro do rei persa Artaxerxes I e, posteriormente, o governador de Jerusalém, responsável por reconstruir os muros da cidade. A história de Neemias está registrada no livro que traz o seu próprio nome. Esse livro do Antigo Testamento é a única fonte de referência que nos ajuda a saber mais sobre quem foi Neemias. Porém, ele nos fornece detalhes importantes para que possamos compreender a atuação deste homem levantado por Deus para executar um trabalho tão importante no período após o cativeiro babilônico. Neemias era filho de Icarias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico, diante do Medo-Persa, Neemias aparece na narrativa bíblica com notoriedade. O nome de Neemias significa "O Senhor consolou". O fato do texto bíblico não fazer nenhuma menção sobre a esposa ou filhos de Neemias, muitos intérpretes sugerem que ele possa ter sido eunuco, porém não há nada conclusivo sobre esse assunto. Na corte do rei persa, Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era copeiro pessoal do próprio rei Artaxerxes. Isso fazia dele um membro da corte real que possuía grande influência e prestígio devido à sua proximidade com o rei e a confiança que ele desfrutava, já que o seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei, mas evitar que ele fosse envenenado. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, entre novembro e dezembro de 446 a.C., Neemias recebeu notícias sobre a situação caótica em Jerusalém e a miséria do seu povo. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade já estavam destruídos e seus portões queimados. Isso fez com que Neemias ficasse bastante angustiado e ele jejuou e orou pedindo pela misericórdia de Deus. Depois, entre março e abril de 445 a.C., enquanto servia na corte, o rei persa percebeu a tristeza no semblante de Neemias. Ele perguntou qual era o motivo da tal situação. Neemias explicou o seu problema ao rei e conseguiu dele a permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, além do material necessário para tal empreendimento. O texto bíblico deixa bem claro que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias. Após obter a autorização necessária, Neemias partiu para Jerusalém. Naquela época, os muros e os portões de uma cidade simbolizavam a sua força e sua dignidade. Daí se percebe a importância do trabalho pretendido por Neemias. Ele foi nomeado como governador da província de Jerusalém, mas a Bíblia descreve o interesse do rei persa no retorno de Neemias. Então, inicialmente, foi estabelecido um prazo para que ele cumprisse a tarefa e retornasse ao palácio real.
Neemias levou consigo todos os documentos que garantiam a legalidade das suas ações. Porém, mesmo assim, ele precisou enfrentar grande oposição. Na verdade, desde o tempo dos reinados de Ciro e Dario I, houve oposição contra a reedificação dos muros de Jerusalém. Essa perseguição aos judeus também foi vista nos reinados seguintes, nos dias do rei Assuero, no ano de 465 a.C., e do próprio rei Artaxerxes. A grande oposição contra o trabalho de Neemias partiu da parte principalmente desses seguintes homens: Sambalate, o Honorita, Tobias, o Amonita, e Gessem, o árabe. Esses homens poderosos e astutos tentaram a todo custo prejudicar Neemias. Essas três pessoas, justamente com seus aliados, afligiram os insultos e zombarias e arquitetaram ataques armados, planejaram uma emboscada para capturar Neemias e fazer muitas maldades. Plantaram notícias de que o motivo real da reconstrução dos muros era uma suposta rebelião contra o reino persa, e inclusive tentaram induzir Neemias ao erro, fazendo com que ele pecasse ao entrar num lugar santo que só era permitido aos sacerdotes, para que assim pudessem inflamá-lo, desacreditando-o diante de todo o povo. Como se não bastasse a forte oposição externa, Neemias também precisou lidar com grande oposição interna, causada especialmente por problemas econômicos e sociais que levaram a população de Judá à beira de um colapso. O contexto histórico daquele momento explica a razão dos problemas internos. Judá estava isolada comercialmente, e os trabalhos no muro fizeram com que a produção de cereais caísse bastante, já que os camponeses estavam envolvidos na reconstrução dos muros. E ainda por cima, as condições climáticas também agravaram a crise dos alimentos. E somando-se a tudo isso, o fato de que os últimos administradores haviam explorado a população. Tais condições fizeram com que muitos hipotecassem suas propriedades e tomassem dinheiro emprestado, tanto para comprar alimentos como para pagar altos impostos. Neemias foi um habilidoso líder e administrador. Você quer saber como termina essa história? Não deixe de assistir o vídeo da próxima semana.